Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos vindo hoje aqui para falar mais uma vez sobre variação de entalpia, só que a partir de um conceito que a gente chama de lei de Hess. Bora começar? Bom, o que é lei de Hess? Lei de Hess são as observações que foram feitas por um cientista chamado German Henry Hess, tá? O que tinha de especial nas observações dele? Que ele viu foi que as reações químicas podem ocorrer em várias etapas. Tipo assim, ó, tem uma substância A, eu quero que uma substância vá de uma A até uma substância C. Ele viu que, às vezes, para chegar lá, a substância A primeiro se transformava em uma B, e aí essa substância B depois que se transformava em uma substância C. Tá? Então, as reações químicas podem ocorrer em várias etapas, só que, para o geral, o que interessa para a gente são os estados iniciais e estados finais dele. Outra coisa que ele descobriu é que dava para fazer uma soma algébrica entre elas, e a partir desses resultados, né, ter a variação de entalpia a partir dessas etapas que a reação se processava, tá bom? Mas, no geral, o que interessa para a gente são os estados iniciais e finais dessas reações. A aula de hoje, diferente do que eu faço em outros momentos, eu vou tratar do assunto respondendo questões, tá bom? Então, vamos ver mais uma aqui para a gente começar. Considere as afirmações abaixo, segundo a lei de Hess. O calor da reação depende apenas dos estados inicial e final do processo. Eu li isso para vocês ainda há pouco, e isso é verdade, tá? Afirmação 2. As equações termoquímicas podem ser somadas como equações matemáticas. Falei isso para vocês também ainda há pouco, isso é verdade. Na sequência, podemos inverter uma equação termoquímica desde que inverta o valor das variações de entalpia? Isso é interessante, pessoal. Tratei em um outro momento com vocês. Mas se eu tiver uma substância A mais B que se transforme em C e a variação de entalpia dela for igual a menos 11 kJ, tá? Enfinzinho aqui se falou. Se eu fizer o contrário, né, ou seja, C, que se transforma em A mais B, a variação de entalpia passa a ser mais 11 quilojoules, tá bom? Então, isso quer dizer que essa afirmação é verdade. Eu posso inverter. Eu posso fazer até mais. Eu posso duplicar esse valor. Em vez de pensar em um só, se eu tiver 2A mais 2B que formem 2C, aquele valor no final ali vai ser menos 22 quilojoules, tá? Para a gente ir além, tá bom? Então, o quarto. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor da variação de entalpia, então, o valor da variação de entalpia depende dos estados intermediários. Repara que isso aqui está indo contra a primeira afirmação, que o que importa para a gente é o estado inicial e o estado final. Isso aí é falso, tá bom? Então, a título de teoria, esses são os pontos-chave que vocês têm que entender, tá? Só me importo com o começo e com o final, estado inicial e estado final, tá? A gente pode somar as equações termoquímicas e vamos ter valores diferenciados aqui no meio, tá bom? E a gente pode inverter, sim, uma reação química, desde que a gente inverta junto à variação de entalpia. Do mesmo jeito que a gente também pode multiplicar esses valores que estão aí, tá bom? Não vou nem me importar com a resposta, porque eu acho que vocês viram que aqui a resposta é a letra C. Vamos ver alguns cálculos de variação de entalpia. Aqui a gente tem uma questão que diz: ao final do processo de fabricação do ácido sulfúrico, H2SO4, obtém-se uma espécie oleosa densa conhecida como óleo, que é o H2SO2O7, que consiste em ácido sulfúrico saturado com trióxido de enxofre, que é o SO3. A equação global pode ser representada dessa maneira aqui. Bom, S8 mais 12O2 mais 8H2SO4, que se forma 8H2S2O7. E as etapas envolvidas no processo são essas três que estão aqui no caminho, tá?
Aqui pede, calcule o ΔH da reação, da obtenção do óleo. Nós vamos ter que fazer alguns processos. Eu quero ter essa reação aqui de cima como final. Só que para isso eu terei que reorganizar as etapas para que eu consiga somar uma com a outra ou cancelar uma pela outra. Então, a gente vai fazer para isso repetir a equação 1. Por quê? Eu tenho o S8 como reagente, igual que eu estou querendo lá no final. Tá bom? E a única que eu estou mais preocupado ali é só com ele. O que eu quero? O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que os reagentes que aparecem na equação de cima apareçam como reagentes nas 3 equações de baixo. E produto que aparece na reação de cima apareça também como produto nessas reações de baixo. Ainda vou ter que tomar cuidado com as quantidades. Primeira reação, eu só repito. Por quê? Porque eu quero um S8. A segunda equação, tá? Eu vou multiplicar por 8. Vocês querem entender por que eu vou multiplicar por 8? Porque nela eu estou interessado no O2. Estou interessado no O2 porque, ao fim das contas, eu quero 12 O2. E na primeira eu tenho 8. Mas na segunda equação aqui eu só tenho meio. Na hora que eu somar 8 com 4 vai dar 12. Então eu tenho que multiplicar por 8. Só que quando eu multiplico por 8, eu multiplico a equação inteira. Tá? Então eu vou ter 8SO2, 4O2, 8SO3, e aí a variação de entalpia também vai ser multiplicada por 8. Tem um outro motivo que eu posso usar aqui também. Ó. Mais tarde eu vou cancelar reagentes com produtos. Vamos ver o último. Na última equação, também vou multiplicar a terceira equação por 8. Por quê? Porque aqui eu só tenho um H2S2O7. E lá em cima eu preciso ter 8. No instante em que eu tiver isso aqui montado, eu vou fazer o quê? Eu vou somar todas as equações. E por somar, quer dizer que o que tiver em reagente e que aparecer como produto, eu vou cancelar. Tá bom? Cancelei o SO2 pelo SO2, 8 por 8, e vou cancelar o SO3 também. O que tiver do mesmo lado da seta, eu junto. No caso aqui vai dar 12. A equação final eu vou ter exatamente igual ao que eu tinha lá em cima. Só que de quebra eu vou somar as variações de entalpia. Tá bom? Eu sei que nem sempre é simples de primeira. Por isso é bom a gente ver mais de um caso, tá bom? Vamos ver mais um. Então, ó, a partir das equações termoquímicas, temos elas aqui, é possível prever que na transformação de 2 mols de água líquida em vapor haverá. Então, ó, primeiro a gente quer transformar a água líquida em vapor de água. Ou seja, eu vou ter que ter a água líquida, essa primeira equação aqui, como líquida, no começo. Então, eu vou inverter a primeira reação. Por quê? Porque ali no começo ela é um produto e eu quero ela como reagente, ok? E a segunda eu vou deixar de um jeitinho que tá? E a gente só vai repetir a segunda. Por quê? Porque a água, eu quero que ela passe de líquida para vapor. E ela já é vapor como produto, tá? Eu quero que ela esteja como produto. Agora, eu só preciso somar as duas equações. E eu faço como? Cancelando hidrogênio com hidrogênio. Repara que esse primeiro é um reagente, o outro é um produto. Quando eles estão em lados opostos, né, um reagente e um produto, a gente cancela. A gente vai fazer o mesmo com oxigênio, tá? Um é reagente e o outro é produto. E a gente faz uma soma algébrica das variações de entalpia. Repara aqui que o maior valor é o positivo, então a gente mantém o sinal e subtrai. Por isso os 44 quilojoules, tá? Então, 1 mol de água vai absorver 44 quilojoules de água. 2 mols de água absorvem o dobro, tá? 88 quilojoules. Vamos ver mais um, lembra? Quanto mais a gente observar, melhor, por mais que a aula já esteja ficando um pouquinho mais longa.
Considere as seguintes equações termoquímicas hipotéticas. A mais B que se transforma em C com essa variação de entalpia. E D mais B que forma C com essa variação de entalpia. Eu quero saber qual é a variação de entalpia de A mais D. Então, tem que organizar de maneira que, dentre essas duas equações que estão aqui em cima, A seja um reagente e D seja um produto. Se eu quero assim, eu vou pegar essa primeira equação e vou escrever ela do mesmo jeitinho que está. Por quê? Porque A já é um reagente. Tá? Escrevo ela do jeitinho que ela está ali. Só que a segunda eu vou inverter. Por quê? Porque eu quero D como produto. Então, C forma B mais D, e a variação de entalpia aqui, ó, inverte o sinal. Que eu quero, toda vez que eu inverto, eu faço essa inversão como um todo. Vou somar uma pela outra, e quando eu somo, eu vou cancelar o C, porque um é reagente e o outro é produto, e vou fazer o mesmo com B, porque é um produto, o outro é reagente. O que vai me sobrar? Vai sobrar o A, que eu vou trazer aqui para baixo, e o D, tá bom? E eu vou fazer a soma algébrica do que eu tenho aqui. Mantenho o sinal do maior, positivo, e subtrai. A gente tem os valores que nos interessam, tá bom? Vamos ver mais um caso. Eu sei que eu só estou repetindo, mas quanto mais a gente vê, mais a gente fixa. Tá? Aplicando a lei de Hess, determine a variação de entalpia da reação abaixo. Então, eu quero ter, olha, 3 carbonos, 4H2 gasoso como reagente e C3H8 gasoso como reagente. Então, a gente tem essas reações aqui para poder transformar ela. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero carbono, ó, carbono, grafite como reagente. Ele aparece ali como reagente, só que só tem um e eu quero ter 3. Então, vou multiplicar a reação por 3, toda, até a variação de entalpia. Tá legal? Qual é a segunda coisa de interesse que eu tenho? É o hidrogênio, eu quero 4. Ó, essa reação aqui tem hidrogênio, mas eu só tenho 1. Então, eu vou pegar essa reação aqui e escrever ela do jeito que está, só que multiplicada por 4. E para finalizar, olha, eu quero C3H8 como produto. Eu tenho C3H8 aqui, só que como reagente. Então, vou ter que inverter essa reação aqui, ó, essa terceira. Vou começar com C3CO2 mais 4H2O, que forma o CH3 mais C3H8 mais 5O2. Feito isso, soma cada um deles. Como é que eu somo? Eu vou cancelar aquilo que está exatamente igual e na mesma quantidade, só que em lados opostos. Tá? Então, vou cancelar aqui o CO2. Olha só, água. Eu tenho 4 águas como reagente, 4 águas como produto. Posso cancelar elas. Eu tenho 3 O2 aqui, com mais 2 O2 aqui, dão 5, que eu vou cancelar como reagente, que eu vou cancelar com aqueles 5 oxigênios que são produtos. E o que me sobra é exatamente a reação que eu queria lá em cima. Ó. 3 carbonos grafite, 4 hidrogênios gasosos e 3 CH3OH. Faço a soma algébrica deles, né? Ou seja, eu vou somar os valores negativos, depois vou ver qual que vai ter o maior valor, mantenho o sinal do maior e faço a subtração. Cheguei ao resultado. Isso é como a gente aplica a lei de Hess, tá, pessoal? E só tem um jeito de melhorar, é praticar, tá bom? É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se ficou dúvida, bota aqui embaixo, então me procura pessoalmente que eu te ajudo, tá bom? A gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau.